Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Volume 7. Capítulo 6. Toque Ryuen recebe e perde. Naquela noite, sonhei com meu passado. Sobre aquela cobra que eu matei. Talvez se eu tivesse gritado e mostrado medo, teria feito a mesma escolha. Isso é estúpido. Essa linha de pensamento é inútil agora. Os seres humanos vivem a única vida que receberam, incapazes de fazer tudo de novo. E a cada dia, vitória e derrota estão sendo determinadas. Haverá dias em que você vencerá, assim como haverá dias em que você perderá. Aconteceu ontem no último dia. O número de vezes que perdi já estaria nos 3 dígitos. Mesmo se falássemos apenas de Ayano Koji, ontem não seria a minha primeira perda. Mas o que torna isso tão diferente? De manhã cedo, às 8 horas, saí com a intenção de ir para a escola. Embora hoje seja o primeiro dia de nossas férias de inverno, a escola ainda está perfeitamente aberta para o bem das atividades do clube. Normalmente, as regras estabelecem que usar o uniforme é obrigatório ao entrar no prédio da escola, mas não há mais necessidade de eu continuar. Os treinos da manhã para os clubes começarão por volta das 7 horas. E como o Kenaki Mall só abre às 10 horas, eu deveria ser o único aluno que está indo para a escola. Achou? No meio da estrada que levava à escola, um estudante solitário estava parado, tremendo de frio. Eu a ignorei e continuei, mas quando passei por ela, ela falou comigo. Você finalmente veio. Eu a ouvi e continuei andando. Ei, esperai. Ela entrou em pânico atrás de mim e agarrou o meu ombro. O que diabos você está fazendo? Não saia por aí casualmente me tocando. Eu também não quero tocar em você. Você me deu seu telefone, não foi? Eu só vim aqui para devolvê-lo. Dizendo isso, Ibuki de nariz vermelho empurrou o telefone em minha direção. Você poderia ter feito isso em outra hora. Há quanto tempo você está esperando? Eu não sei. Fingir não saber significa que ela deve estar esperando há algum tempo agora. Por que ela é tão exigente quando se trata de coisas inúteis como essa? Eu não peguei. Tentei dar um escorregão a Ibuki, mas desta vez ela agarrou o meu braço. Você está realmente desistindo? Você não está apenas me devolvendo meu telefone? Ibuki olhou furiosa para mim quando eu respondi. Lembra como você brigou com o Ishizaki, Albert e os outros depois de se matricular? Você disse que o mais forte é determinado por quem vence no final, não importa quantas vezes eles tenham perdido antes. E aconteceu assim contra Albert e os outros. E daí? Você realmente vai acabar com isso depois de perder uma vez para Ayano Koji. Eu interpretei mal e acabei selando o meu destino. Além disso, agora não podia me importar menos. O quê? Isso é realmente idiota. Não importa mais. Pensar que ele me faria sentir assim. Que rapaz. Talvez. Foi por isso que respondi indiferentemente à pergunta de Ibuki. Não talvez eu. Ibuki se recusou a soltar meu braço. Você queria que eu desistisse, não? Se sim, isso não é perfeito. Eu colaborei porque você disse que todos nós iríamos para a classe A. E, no entanto, é assim que vai acabar. Eu pretendia tomar seu tempo, mas Ibuki realmente se sentiu em casa esperando por mim. Parece que ela ainda não disse o porquê ainda continua. Eu tolerava sua atitude e ações dominantes até agora porque acreditava que compartilhamos o mesmo objetivo. Outro dia, mesmo quando você não nos deu uma explicação sobre a penalidade para a classe C, ninguém reclamou. Porque todos acreditavam que no final, subiríamos para a classe A. Mas você vai desistir daqui? Isso é muito idiota. Ela parou para respirar e depois acrescentou. Existe algo mais patético do que isso. Quanto tempo você pretende continuar interpretando isso a seu favor, Ibuki? Eu parei de andar. Prefiro não fazer nada desnecessário porque todo o meu corpo está doendo. Eu disse a você que, se você me seguir, eu a levaria para a classe A.
Mas isso é apenas eu oferecendo-lhe a cenoura depois do palito. Você sabe sobre o meu contrato com a classe A, não é? Eu não tinha a intenção de dar a vocês. Então você está dizendo que o plano era para você ir sozinho para a classe A. Essa é a ideia, sim. Não há como eu cuidar seriamente dos meus colegas de classe A. Certamente até Ibuki ficará convencida se eu disser isso. Já chega, não? Até logo. 800 milhões de pontos. Depois que você me entregou seu telefone ontem, pensei seriamente em dar uma olhada nos seus pontos. Pensei que não importaria de qualquer maneira, então dei uma olhada. Ela ligou o meu telefone e apontou a tela para mim. É a tendência nos pontos ao longo de 3 anos que eu havia elaborado. Se fosse apenas por uma pessoa, 20 milhões de pontos seriam suficientes. Mas o que há com essa estratégia? 800 milhões é o número de pontos necessários para que toda a classe C suba para a classe A, não é? Bem, eu não acho que seja possível economizar muito. Pare de sonhar. Eu estava apenas brincando com esse memorando. Peguei meu telefone à força de Ibuki. Ryuri e Kaneda assumirão a liderança a partir de agora. Ainda é possível desde que a Yanokouji não faça nada. Esse não é o meu ponto aqui. Aquela maldita Ibuki. Nenhum ponto privado foi transferido. Está completamente intocado. Quão problemático. O que você quer que eu diga? Se você vai desistir, lute comigo. Mais uma vez, que proposta maluca de fazer. Os idiotas são fáceis de usar, mas ocasionalmente ficam sem controle. Não há como você mover seu corpo corretamente, não com os ferimentos de ontem e do frio de hoje. Percebi que ela não podia exercer muita força no braço que está usando para agarrar minha manga. Tirei à força esse braço da manga e comecei a andar. Mas no momento seguinte, fui espancado. Caí no chão de pedra. Dói. Não posso nem cair em segurança. Aquele desgraçado Ayanokouji. Ele destruiu completamente meu corpo. Ah, isso é refrescante. Se você vai sair, saia já. Ibuki voltou para o dormitório. Há quanto tempo ela está esperando aqui? Sakagami, tenho algo a dizer. Eu falei sobre isso ontem. Depois de vir para a escola sozinho, fui ao meu professor de sala de aula. Marquei uma consulta com antecedência do telefone fixo do dormitório. A razão de eu ter atrasado um dia é porque seria muito problemático para desistir logo depois disso. É mais provável se tornar um problema, considerando o que fiz com a câmera de vigilância. Ainda mais se o ex-presidente do conselho estudantil estiver ciente disso. Eu planejo me libertar. Eu entendo. Prefiro não ficar aqui conversando. Por favor, me acompanhe até a sala de aconselhamento. Certo. Mas antes de fazer isso, há um problema. Problema. Por favor, saia. Sakagami então falou em direção à sala dos professores e chamou os alunos. Não muito tempo depois, os dois apareceram. Ryu-en-san. São Ishizaki e Albert. Por que os dois estão aqui depois daquela idiota Ibuki? Eles estavam esperando aqui desde a manhã seguinte, depois de perguntar se você apareceu ou não. Eles não vão me ouvir, mesmo quando eu disse para eles ligarem diretamente para você, então estou um pouco confuso aqui. Primeiro, faça algo sobre estes dois. O que diabos você está fazendo? Se perca e eu mato você. Nós. Eu olhei para Ishizaki, que estava prestes a dizer coisas desnecessárias e me distanciei. Sakagami tocou seus óculos enquanto me olhava para intimidá-los. A câmera de vigilância que foi destruída ontem. Eles têm algo a ver com isso. Eu fiz isso sozinho. Vamos indo já. A interação descuidada aqui fará com que esses caras se encurralem. Afastei-os, ignorei Sakagami e comecei a caminhar em direção à sala de aconselhamento. Apesar de suspeitar de Ishizaki e Albert, Sakagami pediu que eles voltassem enquanto me seguiam. Entendo mais ou menos a sua ligação, mas vamos examiná-la passo a passo, Ryuen. Primeiro de tudo, você admite ter quebrado a câmera de vigilância usando uma lata de spray? Sim. Eu fiz isso sozinho.
E mais uma coisa. Você admite uma briga entre você, Ishizaki, Albert e Ibuki. Eu admito. Eu assumo a responsabilidade por tudo. Dei o primeiro soco. Como resultado, eles acabaram retaliando. Não há necessidade de envolvê-los nessa derrota. Se você entende isso, isso facilita as coisas. Por favor, espere, Ryuuen-san. Nós não somos. Lancei um chute em direção a Ishizaki, que me seguiu em vez de voltar. Um ataque de violência ou dois neste momento não importa para quem vai desistir. O que você está fazendo, Ryuen? Quantas vezes você vai me fazer dizer isso? A surra que te dei ontem não o satisfaz. Tirei os olhos de Ishizaki, que estava agachado de dor. Você pode adicionar isso agora à minha penalidade. Independentemente das circunstâncias, você não será o único com problema se um problema assim ocorrer novamente. Cale a boca. Este é o fim de qualquer maneira. Depois de ir para a sala de aconselhamento, fui direto ao assunto. Apresse-se, Sakagami. Por favor, vá em frente com o processo de retirada. Parece que é um mal-entendido, então permita-me corrigi-lo. Sakagami falou devagar. Existem contradições nas suas declarações. Espere um minuto. Contradições. Pelo que entendi, algum tipo de problema aconteceu entre você e a classe D. Será que, no último minuto, Ayano Koji fez isso? Se ele ignorar minha proposta e relatar o que aconteceu com Karuizawa na escola, não seremos apenas eu, mas também Ibuki e Shizaki que receberão a punição. Não terminará apenas com a perda de nossos pontos privados. Eles apresentaram uma queixa contra nós ou algo assim. Queixa. Pelo que entendi, um aluno da classe D também esteve envolvido na destruição da câmera de vigilância. O quê? Por um momento, eu não conseguia entender o que ele estava dizendo e fiquei confuso. A classe D já pagou pontos particulares cobrindo o custo dos concertos. O que eu queria confirmar é se você está bem ou não em dividir a culpa uniformemente ou não. Ele está fodendo comigo. Se você acha que isso me impediria de desistir, está cometendo um grande erro, Ayano Koji. Estou desistindo. Mesmo que não haja nenhum problema. Sakagami não é tolo. Provavelmente, ele já adivinhou que, nessa situação, ocorreu algum tipo de problema no telhado ontem. Está certo? Não faz sentido ficar mais nessa escola. Ele tem que respeitar a decisão do aluno. Entendo. Se você já decidiu, não posso impedi-lo. Sakagami disse isso e pegou um papel da gaveta. Por favor, escreva aqui o seu nome, número de identificação do aluno e motivo da retirada. Me dê um minuto. Peguei a caneta, mas Sakagami pegou mais 2 papéis. Depois que terminarmos sua retirada, vamos entregá-los a Ishizaki e Yamada também. O quê? Eles não têm nada a ver com isso. Sim, eles certamente não têm nada a ver com isso. Mas esse é o desejo deles. Se você optar por desistir, eles fariam o mesmo e eu não poderia convencê-los disso. Aquele desgraçado Ayano Koji, ele sugeriu algo desnecessário para aqueles idiotas. Mantendo Ishizaki e Albert como reféns para impedir minha retirada. Se eu optar por me retirar aqui, eles cairão comigo e minha própria retirada se tornará sem sentido. Seria o mesmo que voltar minhas prioridades. Merda. Pessoalmente, prefiro que alguém da minha classe não se retire. É assim que me sinto. Sakagami olhou para o papel que eu segurava na minha mão. Neste estágio atual, você ainda pode resolver com nada mais que danos à propriedade. Esta é sua única chance. Gostaria de saber exatamente que mérito há em me manter aqui. Ele deveria saber que, no mínimo, não tenho mais nenhuma intenção de causar problemas para Sakayanagi e os outros. Eu não vou desistir. Eu devolvi o papel para ele e me levantei. Em pouco tempo, rumores estranhos começaram a circular entre o primeiro ano. Que Ryuen Kakeru deixou o cargo de líder da classe C. Que ele parou de se associar com o Ishizaki e os outros. Que ele não fala mais com ninguém. É quase como se eu estivesse me olhando logo após a inscrição. Ryuen,
que agora passa o tempo sozinho. Eu me pergunto se, no futuro, chegará o dia em que ele encontrará algo. Não sei dizer. Mas eu posso dizer isso. Ele e eu somos parecidos. E ele ainda pode valer a pena usar.